Fala meu amigo, seja muito bem-vindo. Hoje é dia de resenha e você não podia ficar de fora. Trago aqui hoje para vocês um filme disponível aí na Prime Video, se chama Irmãos de Honra. Hoje nós vamos fazer uma resenha aqui sobre ele, falar sobre o que é interessante, quais são os pontos que você precisa observar sobre esse filme. Vamos nessa? O filme ele conta a história de dois amigos ali que viveram alguns anos após a Segunda Guerra Mundial, né? E por volta do ano de 1950. Os personagens principais se chamam Jess Brown, Tom Hudney. Então o filme ele apresenta ele é sobre uma amizade desses dois personagens, né? E ele começa ali apresentando a chegada de Tom Hudney, né? Enquanto Jess Brown ali sofreu já atuando ali no filme, né? E por incrível que pareça, esse filme ele é interessante pelo fato de Jess Brown ter sido o primeiro aviador negro, né? Então, além de ser um filme sobre aviação que lembra muito Top Gun, né? Top Gun é outro filme que eu gosto muito. Ele também é um filme que retrata guerra, que é um tema interessante também, e ainda sobre a cor da pele, né? Os desafios que as pessoas enfrentavam naquela época. Então esse filme ele trabalha alguns elementos muito interessantes. E o filme ele apresenta Jess Brown da seguinte forma: um jovem aviador que faz poucas amizades. Ele é um homem que é de poucas amizades. Ele é casado com a Daisy Brown e tem uma filhinha pequena. E Jess Brown, como ele faz poucos amigos, ele também não tem muitas pessoas com quem ele convive, né? Além do grupo de aviação dele ali, é falado durante o filme que apenas um do grupo, né, de aviação é que ele convidou já para ir na casa dele. E o Tom Hudney ele chega e ele já se importa de imediato ali com o Jess Brown, né, pelo que ele passa, pelo racismo que existia naquela época. Prova de natação na escola para pilotos? Me obrigaram a fazer 10 vezes. Não acreditaram que um preto pudesse nadar. Eles jogaram gelo na água. Botaram pelos no meu traje de voo. Me seguraram. Não se importariam se eu morresse na piscina. Mas toda vez eu sobrevivi. Então os dois eles começam ali a meio que desenvolver uma amizade. O Tom Hudney tentando se aproximar do Jess Brown, e o Jess Brown ali sempre na defensiva. E tem uma cena que é muito interessante. O Jess Brown ele tem o carro dele estraga, né, no meio da estrada, e o Tom Hudney tá passando e acaba oferecendo uma carona para ele. E ele chega em casa. Quando ele chega, a esposa, a Daisy, ela vem no portão para receber ele. Então ela convida ele para entrar, né? Você aceita beber algo e tal? E ele fica meio assim. Aí o Jess Brown fala que ainda não é hora, né, dele convidar e tal. E aí os dois têm até um debate ali interessante depois que o Hudney vai embora. E em que ele diz para Daisy o seguinte: ainda não é hora de chamar ele na nossa casa. Então ele meio que já sabia que o Tom estava tentando se aproximar dele para fazer uma amizade, mas ele ainda estava bem na defensiva, né? E depois, mais pra frente, a gente entende o porquê que ele era tão na defensiva. Ele conta um pouco da história dele, inclusive já tem até um trecho desse filme aqui no canal, em que ele fala o seguinte, sobre as provas que ele fez para se tornar aviador. E um dos trechos que ele fala lá é que a prova de natação ele teve que repetir 10 vezes, porque eles achavam que uma pessoa negra não era capaz de nadar. Então, o filme ele tem esse contexto aí. É um filme que trabalha muito a amizade de dois personagens, e o fim de um deles é um final trágico,
né? Mas ele deixa marcas, ele é um filme que deixa marcas e é muito interessante. O Tom Hardy aprende muito com o pouco que ele conheceu do Jesse Brown. E o Jesse Brown ele deixa muitos ensinamentos até mesmo para nós espectadores. E esse também é um filme que ele trabalha muito na quebra da quarta parede, principalmente na cena em que o Jesse Brown ele precisa pilotar um novo modelo de avião, mas ele fica meio receoso. Então o que ele faz? Ele tem um caderninho em que ele escreve todas as ofensas que ele sofreu durante a vida dele, por causa da cor dele. Então ele vai em frente ao espelho, encara o espelho, encara seu próprio reflexo ali, né, frente a frente. Mas a quebra da quarta parede é como se ele estivesse falando diretamente com a gente. Então ele começa a falar, ele repete todas as frases que foram faladas para ele durante a vida. E é até um pouco pesado tudo que ele fala, né? Se você assistir o filme, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, basicamente esse é o resumo do filme, né? E o que eu achei de interessante nele foi isso, a forma como foi trabalhada a amizade dos dois personagens ali durante todo o contexto do filme, né? Os dois eles meio que estavam subindo degraus ali até que eles pudessem construir uma verdadeira amizade. E o filme ele tem um desfecho ali com um final trágico, né, para um dos personagens, mas outro ele tem tanta amizade, ele tem tanta admiração pelo outro que ele acaba sacrificando o próprio avião para tentar salvar o parceiro dele ali num acidente. Então ele é um filme que ele trabalha muito bem essa parte, ele tem um contexto bem interessante, tem muitas ações que lembram filmes aí como Top Gun, né? E cenas de manobras com aviões e etc. E é um filme que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, se você gostou dessa resenha, já deixa o seu like aqui, já curta esse vídeo, compartilhe para que esse canal fique mais conhecido e até a nossa próxima resenha.